Bom dia a todos. É tão bom estar aqui com vocês, gente. A gente saiu da caminha quentinha, um dia chuvoso, para estar aqui. Na hora que a gente está na cama, para se levantar, não dá vontade, né? Mas depois que a gente chega aqui, a gente não vê que é bem melhor do que ter ficado na cama? 1000 vezes, né, Vivian? Pois é. Muito bom a gente estar aqui junto para poder cantar, para poder meditar na bondade de Deus. Falar em bondade de Deus, deixa eu fazer uma pergunta para você. Já aconteceu na sua vida de você fazer uma besteira? Você fez uma besteira, fiz uma besteira. Mas aí Deus pega essa besteira que você fez e transforma numa coisa boa. Já aconteceu isso com você? Certamente isso já aconteceu com você. Talvez você não esteja lembrado, talvez, sabe? É porque a bondade de Deus inunda tanto tudo que a gente faz, sabe? Inunda tanto a nossa vida, que às vezes a gente se esquece dela. É como o ar, sabe? O oxigênio que está circundando a gente, e a gente nem para pensar que a gente está respirando pela bondade de Deus. Então a bondade de Deus se manifesta assim também. Quando a gente faz uma besteira, a gente faz coisas erradas. Mas muitas vezes Deus pega esses nossos erros e transforma em bênçãos. Teve um cara que aconteceu isso com ele em 1929. Ele era um cientista na Universidade de Londres, estava conduzindo os experimentos. E ele saiu de férias e deixou uma cultura de bactérias lá, uma placa de Petri assim, ao ar livre, exposto. E quando ele voltou, ele viu que estava contaminado com fungos ali. Aí ele, droga, olha o erro que eu cometi. Mas ele viu que ao redor ali do fungo tinha uma parte que não estava, uma parte clara assim, que não estava com bactérias. E ele foi estudar esse fungo. E a partir desse estudo com esse fungo, esse homem chamado Alexander Fleming fez uma das maiores descobertas da humanidade, a penicilina. Não foi, irmão José? Não foi, irmã Meire? Fleming descobriu a penicilina por causa de um erro que ele cometeu, um descuido dele, que foi uma bênção gigante para a humanidade. O primeiro antibiótico que pôde fazer com que pessoas que, sabe, um rei muito importante na antiguidade, eu não lembro qual foi. Você lembra, Gabriel, aquele rei que morreu com um furúnculo? Porque não tinha penicilina. Luís XIV, pronto. Os reis morriam de coisas que hoje a gente trata num instante. Por causa da descoberta desse homem, que foi fruto de um descuido. Deus age assim muitas vezes. Deus age por meio dos nossos erros. Assim, não era para a gente cometer aqueles descuidos. Mas Deus muitas vezes vai lá e conserta, não tem? A gente vai ver um momento assim também. Nós estamos numa série de Ruth. Todos os sábados agora do mês de junho, a gente está meditando no livro de Ruth. E a gente já viu Eveline, né? Inclusive ela que é o motivo da série estar acontecendo. Eu chamei a Eveline para pregar no primeiro sábado de junho, que era o sábado da mulher adventista, e ela disse, eu queria pregar no livro de Ruth. E eu disse, certo. E aí ela falou sobre a possibilidade de a gente fazer uma série em Ruth. Então, se essa série está boa, se estão gostando da série em Ruth, agradeçam a Deus e a Eveline, que ela que articulou isso. E a Eveline falou no primeiro episódio da série que a família de Noemi, que era a sogra de Ruth, havia cometido um erro, né? Porque eles saíram da terra prometida, a terra que Deus prometeu. Inclusive, quando eles estavam saindo, não foi, Eveline? O caminho, o percurso, eles passavam pelas muralhas de Jericó, que Deus havia derrubado com sua mão poderosa. E eles vendo aquilo ali, mas parece que estava faltando fé de que Deus iria suster. Estava faltando fé na bondade de Deus.
E eles eram a terra dos inimigos do povo de Deus. Foram para Moabe. E os filhos de Elimeleque, que era o esposo de Noemi, se casaram com mulheres moabitas, que era algo que Deus já havia falado várias vezes que não fosse feito. Deus havia advertido o seu povo, olha, não se casem com mulheres de outras nações, porque eram pessoas que não amavam o Senhor, pelo contrário, eram pessoas muito perversas. Você vê essas ordens, por exemplo, em Deuteronômio 7, 3-4. Não farás aliança com eles, nem te darás a eles em casamento. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois eles desviarão teus filhos de seguir-me, para que sirvam a outros deuses. E foi exatamente o que aconteceu ao longo de toda a história do povo de Israel. Um exemplo muito, muito claro disso é Salomão. Salomão, filho do rei Davi, se casou com mulheres que não eram do povo de Deus, e essas mulheres o levaram à queda. Você vê, inclusive, essa história sendo relatada como um erro de Salomão, em Neemias 13, 25-27. Diz que Salomão pecou nisso, se casando com mulheres que não eram do povo de Deus. Isso aqui eu não estou falando, um adventista se casar com alguém que é batista. Não é isso, sabe? Não é você, um cristão de uma denominação, se casar com outro cristão de outra denominação. Isso aí você pode ter outras dificuldades. Como é que eu vou educar meu filho? Eu vou ensinar para ele que é o sábado ou o domingo. Que a pessoa, quando morre, sei lá, a vovó morreu, e aí ela vai diretamente para o céu, ou ela vai para a sepultura aguardar a ressurreição. Vai ter uma série de dilemas que a pessoa vai ter que driblar, mas são dois cristãos. Aqui não. Eram pessoas que não amavam o Senhor. E aí eu fico me perguntando, se o Senhor é a coisa mais importante na minha vida, se Jesus é aquilo que eu mais desejo, e a pessoa com quem eu vou dividir minha vida não pensa assim, Deus não é a coisa mais importante da vida dela, não faz muito sentido uma união como essa. E isso, em se tratando de pessoas que não são cristãs, e daquelas também que são cristãs, mas apenas nominalmente. Mas a vida delas, as prioridades delas não demonstram que Deus é a sua prioridade, Deus é o centro da sua vida. Assim como você vai se casar com alguém, e é importante saber o que ela pensa sobre filhos, ela quer ter filhos ou não quer? Aí você não quer ter filhos, a pessoa quer, ou vice-versa. Vai ser uma complicação esse casamento, não vai? Então, se é assim, acerca de algo tão central na vida, não convém casar essas duas pessoas, porque elas têm pontos de vista muito diferentes acerca de algo muito importante, que são os filhos. Da mesma forma era aqui, e Elimeleque já cometeu o erro de não confiar em Deus. Eles foram para outra terra, a terra de povos inimigos de Deus. E, além de por cima, seus filhos se casaram com mulheres moabitas. Só que Deus transformou esse... Porque, a partir desse casamento, veio Ruth. Ruth se casou com um dos filhos de Elimeleque. E quando Elimeleque morreu, e também seus dois filhos morreram, que ficou Noemi viúva, Ruth viúva, e Orfa, a cunhada de Ruth, que também se casou com o irmão de Malom, elas ficaram desamparadas. Orfa voltou para sua terra, para os seus deuses, mas Ruth se apegou a Noemi. E ela disse, não, onde pousares, pousarei eu. E o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E ela foi com Noemi, voltaram lá para Belém. Isso fez com que Noemi pudesse ter um auxílio muito grande no seu luto. Veja o desastre que se abateu sobre a casa de Noemi. Elas estavam ali completamente desamparadas. Naquele tempo não era como hoje, que a mulher tem condição de trabalhar em muitos campos, muitas áreas.
Naquele tempo, o trabalho era muito hostil, muito cruel, muito pesado. E as mulheres, quando ficavam sem filhos, homens, ou sem marido, elas ficavam desamparadas. Mas aí Ruth disse, não, eu vou com você. E aí Noemi, tá bom, minha filha, venha, já que você está insistindo tanto. E elas foram para Belém. Quando chegaram em Belém, vimos isso no capítulo 2, Ruth começou a trabalhar nos campos de um homem chamado Boaz. E aí ela falou, né, ela chegou com um monte de coisa que ela tinha colhido lá nos campos de Boaz. E aí Noemi, minha filha, você trabalhou onde? Não, nos campos lá de um homem chamado Boaz. O texto fala assim, que casualmente, né, o que fala no começo do capítulo de Ruth 2. Ruth 2 fala assim, casualmente ela foi trabalhar nos campos de Boaz. Mas esse casualmente é quase como se fosse uma ironia do texto, sabe? Ele coloca assim, de uma maneira quase que entre aspas. Casualmente ela foi trabalhar no campo de Boaz. Ela não sabia quem era Boaz, mas não foi algo casual, foi uma direção de Deus. E aí, quando vamos para o capítulo 3... Noemi tem um plano. E aí, eu não ia pregar esse capítulo 3, sabe? Eu ia pregar o capítulo 4, na semana que vem. E aí, eu tive que trocar com o Bruno, porque talvez eu viaje na semana que vem. Aí, quando eu vi, eita, o 3, vou pegar logo o 3, meu Deus do céu. O 3 é o capítulo mais difícil de Ruth. Porque o 3 narra uma história que não é assim uma história bem limpinha, sabe? Bem bonitinha, bem cheia de pozinho de ouro, lacinho de fita, não. É uma história, assim, ambígua. É uma história difícil de explicar, que alguém que seja parte do povo de Deus tenha tido essa ideia que Noemi teve no capítulo 3. Então, a gente vai investigar essa história e entender como Deus pega as besteiras que a gente faz, transforma em bem e nos dá descanso. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua bondade. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a enxergarmos a Tua bondade aqui, através dessas palavras que estão escritas no Teu livro. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a enxergarmos a Tua bondade em nossa vida. Te pedimos, Pai, que o Teu Espírito seja com cada um aqui, permitindo que a Tua palavra entre em nossa mente, faça morada em nosso coração e que isso nos auxilie a confiarmos mais em Tua bondade, em Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Ruth 3, a partir do verso 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar um lar para que sejas feliz? E essa aqui é uma das grandes questões da humanidade. Todo mundo quer um lar para ser feliz. A palavra lar aqui, em algumas traduções, estão assim, um lar que te dê proteção, ou não irei buscar proteção para que sejas feliz. Todo mundo quer felicidade e proteção. Algumas traduções trazem descanso, que é outra coisa que todo mundo quer. Felicidade, proteção, descanso. E agora Noemi, que estava amarga no capítulo 1, né, ela falou assim, olha, não me chame de Noemi, me chame de Mara. Mara significa amarga. Noemi estava amarga no capítulo 1, também um pouco no capítulo 2, e agora ela já está parando de pensar somente nela, naquilo que aconteceu de ruim na vida dela, e agora ela se volta para outra pessoa e diz, minha filha, eu quero que você tenha proteção e um lar para que você seja feliz. Alguém pode pensar, mas aí Noemi estava querendo isso para ela também, né? Porque se Ruth tivesse isso, ela também teria, já que as duas estavam ali encangadas e Ruth não ia se separar de Noemi nunca. Mas o texto não fala isso. O texto fala que Noemi aparentemente tinha um desejo de ver Ruth bem. Ela aparentemente estava saindo daquela depressão mais profunda em que ela estava. E agora ela estava passando a olhar mais para o outro,
para o bem-estar de outra pessoa que não apenas ela. E ela diz que queria encontrar um lar, proteção, abrigo e felicidade para Ruth. Só que a forma que Noemi foi fazer isso é um tanto atrapalhada. Veja só. Verso 2. Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Olha a enrascada em que ela estava colocando Ruth. Ela disse: você fica de olho lá em Boaz. Ele vai limpar lá a cevada, né? Vai limpar os grãos na eira. A eira era o local que o povo lá nas colheitas, né? Era um local afastado, assim, não era na cidade, era um local rural. E eles iam lá limpar os grãos, debulhar os grãos. Quando você vê que ele está lá, pronto para se deitar, você vai ver onde é o local que ele vai se deitar. E quando for de noite, no escuro, você vai, descobre os pés dele e se deita lá. E aí você deixa que ele Essa história aqui é uma daquelas histórias que, tipo, a gente vai contar a história de Ruth para a criança. Essa parte a gente pula. Se a gente não pula, a gente conta errado, porque essa parte aqui não é fofinha, não. Não é? Ruth, vai lá, toma aquele banho de Jequiti, né? E vai tentar ver se você consegue alguma coisa com aquele homem. Né? Talvez Ruth, né? Noemi pensando, não, você vai lá, depois, quando você voltar, você vai estar rica. O homem era muito rico. E aí pronto, vai lá e vê no que dá. Alguns comentaristas falam assim, que talvez Noemi tenha pensado assim, ela é moabita mesmo, né? Aí você vai lá e faz o que as moabitas sabem fazer. A gente viu como foi a origem do povo moabita. O povo moabita teve a sua origem quando Ló, fugindo de Sodoma e Gomorra com suas 2 filhas, foram para uma caverna. E aí as filhas de Ló falaram, olha só, nosso pai vai ficar sem descendente. Vamos, nos deitemos com o nosso pai e suscitaremos descendência para ele. Então elas embebedaram o pai. E numa noite se deitou com ele, a filha mais velha. Noutra noite, a filha mais nova. É uma história também, na Bíblia tem essas histórias assim, meio esquisitas, né? Porque o ser humano é assim. O ser humano é esquisito. Depois do pecado, o ser humano ficou desse jeito. E aí, a filha mais velha de Ló teve um filho chamado Moabe, daí veio o povo moabita. Então, vai lá, Ruth. Faz o que você sabe fazer. Talvez tenha sido essa a intenção de Noemi. E Ruth disse, tá bom, vou fazer. Você está pedindo para fazer. Ela era muito obediente à sua sogra. Ela fez. Verso 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Como eu disse, a filha de Ló embebedou seu pai e concebeu um filho dessa união. Aqui também parece o texto colocar um pouco, fazer uma alusão a esse texto, porque ele fala assim que Boaz se deitou e tendo comido e bebido e tendo já o coração alegre, a Bíblia fala isso quando você associado ao vinho, significa que a pessoa estava meio sem perder os reflexos, perdeu a noção um pouco por causa do vinho. Boaz estava um pouco assim.
E aí ele se deita e Ruth vai e se deita lá também. Olha o perigo que ela passou. Porque como nós vimos, o livro de Ruth foi escrito no período dos juízes. Você vê que logo no capítulo 1, o autor faz questão de narrar isso, no período dos juízes. Quando um israelita lesse isso, quando ele ouvisse isso, que esse tempo aqui era o tempo dos juízes, ele já entendia que era tempo de tiro, porrada e bomba. O tempo dos juízes era um tempo extremamente violento. No livro de Juízes, que é o livro que fica antes do livro de Ruth, aqui na nossa Bíblia, é dito, tem um refrão macabro que é repetido durante todo o livro, que é dito assim, que naqueles tempos, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. A gente pode, a princípio, né, achar que isso é uma coisa boa. Eu, quando lia isso, achava que isso era uma coisa boa, né? Cada um fazia o que era reto. Só que é o que é reto aos seus próprios olhos. E o que é bom aos meus olhos, nem sempre é o que é o melhor. Os olhos humanos são pervertidos, corrompidos. E se eu faço o que é reto aos meus próprios olhos, eu estarei fazendo o mal. E quando você vê o livro de Juízes, é o livro mais violento de toda a Bíblia. É um livro que não é, sabe, é meio inadequado você ler para crianças. Porque tem as histórias mais violentas de estupro, esquartejamento. Leia Juízes 19, por exemplo. É uma coisa bem bárbara. E esse livro de Ruth foi escrito naquele... Assim, esse tempo aqui de Ruth era o tempo dos juízes. Tanto é que no capítulo 2 é dito que Boaz fala assim a Ruth, olha, eu dei ordem para que ninguém aqui no campo toque em você. Você pode colher aqui no meu campo sem ninguém lhe molestar. Ou seja, você não podia nem trabalhar. Que aí você sofria risco. Tamanha era a violência naquele tempo. E aí Noemi manda a Ruth encontrar um homem no meio do campo, de noite. Olha o perigo que Ruth estava correndo. Perigo físico mesmo. E aí, talvez ela tenha confiado na bondade de Boaz. Disse, não, ele não vai fazer nada de mal. Não sei o que é que se passou na mente de Noemi. Mas esse era um plano muito arriscado. Era um plano que, sabe, tinha tudo para dar errado. Tudo. Ela ser pega por alguém no caminho. Tinha tanta coisa para dar errado ali. Ou talvez alguém que visse ela ali, e nós vimos que Ruth tinha uma boa reputação lá em Belém, porque todo mundo soube o que ela fez de bom à sua sogra. Ela era uma mulher trabalhadora, e todo mundo admirava isso nela. Mas, de repente, alguém vê ela lá na calada da noite, deitada com um homem que não é seu marido. Poderia acabar a reputação de Ruth, acabar a reputação de Boaz. Foi um plano ruim. Mesmo tendo vindo de alguém que era parte do plano de Deus, do povo de Deus. Esse plano não foi um bom plano. Mas veja o que Deus faz com esse plano. É dito que ela chega, Noemi havia dito, e se deita lá. E por que esse negócio de descobrir os pés? Alguns comentaristas falam que a palavra aqui para pés também pode se referir a pernas. Você descobrir as pernas da pessoa também. Por que isso? E o texto aqui, no original, segundo os estudiosos, é um texto muito ambíguo. As palavras aqui têm duplo sentido. Já até mesmo para, talvez, dar a ideia desse perigo que ela estava correndo ali. E não só perigo físico, mas, olha, ela colocasse em perigo um homem bom como Boaz, de talvez ele cair em tentação. A mulher, que ele parecia que ele já estava interessado nela. A mulher estava lá toda cheirosa, toda bonita, com seu melhor vestido. É muito arriscado um homem cair em tentação diante disso. E aí ela descobre os pés dele, que era simplesmente porque ele com os pés descobertos, ele ia ficar com frio de noite. E quando ele fosse se levantar para puxar o lençol para cobrir os pés, aí ele ia ver Ruth lá. E foi o que aconteceu. Ele se levanta, vai cobrir os pés, né?
Verso 8. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Você já pediu alguém em casamento alguma vez? Alguém aqui já pediu alguém em casamento alguma vez? Eu nunca pedi ninguém em casamento, mas eu acho que deve ser um momento de nervosismo ali, né? Eu também nunca fui pedida em casamento. Acho que é até casada. Acordar, já estava casada com um homem. Não, porque Giovanni e eu, a gente não é exemplo dessas coisas não, certo? Porque já perguntaram a gente, como foi o pedido de casamento de você? A gente, teve não. A gente começou, foi fazendo planos para se casar. Mas as pessoas normais geralmente fazem um pedido de casamento, né? E aí é bem provável que a pessoa fique nervosa nesse momento. Ruth foi lá para fazer uma proposta de casamento. E veja, tinha várias discrepâncias ali. Ela era de outra nação, tinha a diferença de idade entre eles, a diferença social entre eles. Ela devia estar muito nervosa mesmo. Não sem motivo. E aí, ela faz esse pedido. Veja que Noemi tem dito a ela, descobre os pés dele, e aí pronto, faça conforme ele lhe disser. Ela não falou que Ruth dissesse nada. Disse que esperasse ele dizer o que ela tem que fazer. Só que ele pergunta, quem és tu? E ela diz, sou Ruth, tua serva, e aí ela já emenda com o pedido de casamento. Não sei se era o nervosismo ali, o que era, ou se ela viu que a situação estava estranha mesmo, constrangedora. A mulher lá deitada nos pés do homem, de madrugada. Ela disse, não, peraí, deixa eu falar logo o que eu tenho que falar. Então, eu sou Ruth, sua serva, e estende sua capa sobre mim, porque tu és resgatador. Era um pedido de casamento. E ele fica surpreso com aquilo, né? Verso 10 é dito, disse ele, benditas sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E aí, Boaz recebe aquele pedido inusitado no meio da noite. Imagina, você está dormindo e alguém acorda você. Ei, vamos casar? O que é que tu acha? É um negócio que você... Eu acho que depois disso, Boaz não dormiu mais. Porque, né, só se ele fosse frio assim, mais frio do que Pelé na Copa de 58. Foi 58, foi que, com 17 anos, o cara estava na Copa do Mundo. Nos intervalos, o pessoal ficava lá preocupado, ele ia dormir no vestiário. Isso aí, eu não entendo nada de futebol, tá? Isso aí eu sei porque Giovanni, eu escuto ele falando e ele fala essas coisas. Tem que ser muito frio para você fazer isso. Eu acho que Boaz não dormiu mais aqui depois. Mas ele fala, né? Sim, minha filha, bem-aventurada és, porque a tua benevolência agora foi maior do que a primeira. Qual era a primeira benevolência? Como ela tratava a sua sogra. Em Boaz, aqui você vê um exemplo de homem. Um homem trabalhador. Um homem rico, mas que não tinha o seu valor nas suas riquezas. Que ele olhava a virtude nas pessoas e não sua classe social. Não a sua origem e não o seu passado. A gente vê muito isso diferente hoje. Principalmente hoje. Eu falei isso alguns meses atrás, essas duas palavrinhas, e vocês aqui não conheciam. Mas agora que eu acho que já teve mais matéria sobre isso na televisão, na internet, o povo falando, esse negócio de red pill. Já ouviram falar nisso, negócio de red pill? Não, eu sou red pill. Gente, cadê os jornais de vocês? Vocês não estão vendo no jornal, não é? Tem um povo aí, maluco, que diz red pill é porque eles tomaram a pílula vermelha. Tem lá em Matrix, que faz lá o Morfeu, mostra para Neo
2 pílulas. Se ele tomar a pílula azul, ele não vai se lembrar de nada do que aconteceu ali. Mas se ele tomar a pílula vermelha, ele vai despertar para várias coisas que ele não tinha percebido. Vai despertar acerca da Matrix. E aí essas pessoas se denominam Red Pill. Ou seja, elas tomaram a pílula vermelha, elas acordaram para a realidade de que mulheres são aproveitadoras e que não vale a pena você namorar, você se casar, porque mulheres só querem se aproveitar. Então você vai ter que usar as mulheres. Basicamente, né, grosso modo, é isso que um Red Pill fala. E as mulheres têm uma vida sexual impura. E assim, então você não tem que também ter cuidado sexual com a mulher, não. A mulher é para ser usada, porque ela usa os homens. Não foi assim que Boaz pensou. E eu falo isso mais uma vez porque essas ideias, Red Pill, Incel, que são celibatários involuntários, que são caras que dizem que as mulheres não querem saber de homens decentes, e aí eles são indecentes mesmo com as mulheres, enfim. Essas ideias estão invadindo a igreja. Tem adolescentes, tem pessoas aí que vão aderindo a essas ideias. E dizem que isso é o ideal de masculinidade. Não. O ideal de masculinidade é esse homem aqui, Boaz. Um homem bom, justo, que não olha o passado, ele vê a virtude da pessoa. Não olha o passado daquela mulher, essa mulher é moabita. Ah, não. Assim como muitos hoje, mesmo que não sejam, não se denominem Red Pill, que pensam assim. Vê uma mulher cristã na igreja. Ah, não vou casar com essa mulher não, porque essa mulher, o passado dela, como eles dizem, essa mulher rodada. Isso não é o ideal bíblico de masculinidade. O Boaz aqui não olha o passado de Ruth, e ele diz, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa, pela forma como ela havia tratado sua sogra. E isso é muito importante quando você procura alguém para casar. Veja como ela trata as pessoas ao redor dela. Não importa como ela trata você, tá? Pode tratar 1000 maravilhas você. Mas veja como ela trata as pessoas ao redor dela. Como é que ela trata a mãe dela. Os pais. Como ela trata o garçom. Como ela trata o porteiro. Isso é importante. Isso mostra o caráter da pessoa. Como ela trata você, no começo que é 1000 maravilhas, tudo são flores. Mas veja como ela trata as pessoas ao redor. E Boaz via isso. E ele disse, porque tu és mulher virtuosa. E veja, ela estava ali, bonita, cheirosa, nova, que ele até fala assim, você poderia ter ido atrás de homens jovens, mas não. Ele viu que a virtude dela não estava em ela ser jovem, em ela estar ali toda arrumada, cheirosa. A virtude dela estava nas virtudes interiores dela. A virtude de Ruth estava num caráter que adornava quem era ela, muito mais do que o seu vestido bonito. Muito mais do que a sua juventude. Boaz aqui era o que o povo chama hoje, de cabeça branca, né? Tem essa história, dessas músicas aí que o povo fala do cabeça branca, do velho da lancha, né? Boaz era o velho da lancha. Era um homem rico, mas ele sabia que Ruth não era questão do dinheiro dele. Porque Ruth deixou tudo para ficar com sua sogra, Noemi, para não deixá-la sozinha. Ele viu o caráter dessa mulher. E aí é dito, verso 12. Ora, é muito verdade que sou resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Aí a pessoa pode pensar, olha, está vendo? Ali já teve alguma coisa, que ele mandou ela se deitar ali, porque ele não mandou ela embora. Ele não mandou ela embora porque era um momento muito perigoso, de madrugada, naquele tempo que não tinha lei.
Cada um fazia o que era reto a seus próprios olhos. Então ele arriscou a sua reputação, porque se alguém visse aquilo ali, ia ser um escândalo. Mas ele disse, não, vai embora, fica aqui, durma, e de manhã você vai, que era mais seguro para ela. Não aconteceu nada de natureza, né, que não fosse permitida pela lei de Deus, mas ele protegeu Ruth, a despeito de como poderia ficar a sua reputação. Você vê hoje o contrário. Homens que querem proteger sua reputação e não proteger as mulheres que deveriam estar sob sua proteção. Que falam de coisas que fizeram ou até do que não fizeram com mulheres, para ele ter a reputação dele de garanhão. Mas destruindo a reputação de outra pessoa. Não. Esse homem aqui, o ideal bíblico de homem, é um homem que, se preciso, coloca em risco a sua reputação para proteger alguém mais indefeso. E aí você vê como é diferente das pessoas hoje. Até mesmo homens da igreja, que sabe aqueles homens que querem ser... Tipo, alguém faz uma coisa errada, ele vai já dar um carão na pessoa. Ele poderia ter expulsado o Ruth de lá, debaixo de grito baixinho, né, para ninguém escutar. Vai-se embora, mulher, que história é essa? Está aqui nos meus pés, feito um mal-assombro, vai-te embora. Eu quero, sinceramente, me acordasse uma pessoa do meu lado, eu dava logo um pinote, uma pesada na cara, danada esse mal-assombro é esse. Boaz, não. Ele protege Ruth e diz, fica aqui. E você só vai embora amanhã. E assim aconteceu. Só que ele disse que, olha, tem um parente seu mais chegado. Um parente de Noemi, na verdade, né? Que é mais chegado e que, pela lei, é ele que tem o direito de resgatar você. Então, eu vou falar com ele amanhã de manhã para saber se ele vai querer resgatar você ou não. Se ele quiser, então ele que vai resgatar você. Mas se não, eu que serei seu resgatador. Ou seja, além de tudo, Boaz era alguém que seguia as leis. Era um homem justo. E era uma lei que ninguém mais... Tanto é que Ruth estava ali já há algum tempo, lá em Belém, e esse homem não foi atrás de Ruth. Mas ele queria fazer as coisas certas. Então ele disse, vamos esperar até amanhã, eu vou falar com esse homem, e se ele quiser te resgatar, aí ele vai te resgatar. Se não, eu vou fazer isso. Verso 14. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. Né? Assim, se levantou logo cedo para ninguém ver aquilo ali e preservar a reputação dela. E aí ela foi embora. Verso 15. Antes dela ir embora, falou o seguinte. Disse mais, dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou na cidade. Ele disse, olha, antes de você ir embora, pegue aí esse pano que você está aí amarrado na sua cabeça. Vamos aqui. Aí encheu de 6 medidas de cevada. Seria o equivalente a 36 quilos. Para ela sair e voltar para a cidade com 30... Ele colocou nas costas dela, com 36 quilos ela voltar. E aí, Evelina, encara? E aí, Vivian? Cadê tuas academias? Tu leva? Ou seja, Ruth era uma mulher que era forte, né? Ela tinha saúde. Mas veja, a virtude dela não era essa. Isso era uma coisa boa, ela tinha saúde, e você ir para a academia... Eu estou na academia, viu, gente? Giovanni e eu. Graças a Deus. A gente está falho? Está falho. Mas, se Deus quiser, a gente vai se ajeitar, né? Porque a gente tem o pessoal aqui que fica no pé da gente, graças a Deus, para fazer coisa boa. É bom ir para a academia, é bom tudo isso, mas o seu valor não está nisso. Seu valor está no seu caráter. Ir para a academia vai lhe ajudar a cultivar um caráter melhor, porque você pode ajudar mais os outros, tendo mais saúde, não é verdade? Mas a questão é essa. É você buscar
para academia, você vai se manter bonita. Mulher, não é pecado se manter bonita, tá? Dentre várias coisas aqui erradas que aconteceram, o erro não foi ela ficar bonita, não, tá? Deus ama o belo. Deus encheu o mundo de beleza. Isso não é errado. O plano aqui foi errado. Naquela hora da noite, sozinha ali, isso aí é errado, né? Só questão daquela cultura, não. Em qualquer momento isso aqui é errado. Mas Deus transformou esse erro em bem. Deus transformou essa besteira que Noemi aprontou. Deus transformou em bem. Porque Deus é especialista nisso. Às vezes Deus permite que a gente colha os resultados dos nossos erros. Como Noemi colheu vários resultados ruins de seus erros. Mas muitas vezes Deus age por trás dos bastidores para que aquelas besteiras que a gente faz, Ele transforma em bem. E veja, isso não transforma as besteiras em coisas boas, não, tá? Assim, a besteira não se torna boa, o mal não se torna bem, porque no final das contas deu certo. Isso é uma visão anticristã, antibíblica, chamada de pragmatismo. Ah, dá certo, então vamos fazer. Deu certo no caso de Noemi, então vamos fazer igual. Não. É porque as coisas muitas vezes dão certo, apesar de nós. Como Eveline falou no primeiro sermão, que Ruth escolheu amar Noemi apesar de. Deus escolhe nos amar apesar de. E Ele muitas vezes, apesar das nossas besteiras, faz com que no final elas se tornem bênção. Mas Deus não chama o erro de acerto, tá? Não olhe pelo, deu certo, então vamos fazer. Não, isso acontece porque Deus é bom, não é porque você fez certo, não. Porque Deus é bom. E aqui, encerrando aqui a leitura do capítulo, é dito, né, que ele deu 6 medidas para ela de cevada, ela entrou na cidade. Verso 16, em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse, como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Eu acho que ali, de manhã, logo cedo, estava lá Noemi, já com água na chaleira, para passar aquela cevada. Mulher, me conta, botando lá a xícara, me conta o que aconteceu, me conte tudo que eu quero saber. Né? Me passe a fofoca. Já estava ali, já tudo pronto para ela escutar. E aí Ruth contou o que tinha acontecido. E aí, verso 17. E disse ainda, estas 6 medidas de cevada ele me deu e me disse, não voltes para tua sogra sem nada. Então, já querendo ganhar a sogra, né? Acaba esperto. Aí ele deu lá o presente, não volte para tua sogra sem nada, mas é porque ele tinha o cuidado. Você vê que ele era um homem cuidador, protetor. Cuidando ali também da sogra de Ruth. Verso 18. Então lhe disse Noemi, espera, filha minha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Aqui nessa história a gente vê muitas coisas. E dentre elas, Deus transforma, no final, muitas vezes, as besteiras que a gente faz em bem e nos dá descanso. Era isso que Noemi estava buscando. Que ela tivesse. E essas coisas que a gente busca, e às vezes por caminhos errados, como foi Noemi aqui, Deus mostra para nós que Ele pode nos dar isso. Você vê Boaz aqui, você não vê um erro de Boaz sendo relatado em nenhum momento. Não é porque Boaz não tinha erros. É porque o autor aqui fez questão de fazer um recorte da vida de Boaz, mostrando ele como um exemplo de homem a ser seguido. Porque ele queria mostrar que ele era resgatador. Ele podia resgatar Ruth. E mostrando como ele era uma espécie de símbolo de outro resgatador que viria. Porque essa lei em Israel do resgatador apontava também para o resgatador de Israel, o resgatador final de Israel. Porque quem é aquele que, sendo rico, compartilha sua riqueza com os pobres? Quem é aquele que
estende a sua capa para cobrir e dar proteção e abrigo àqueles que não têm nada? Quem é aquele que não olha para o passado de alguém, mas resgata essa pessoa a despeito do seu passado, a despeito dos seus erros, a despeito das suas besteiras? Quem é aquele que é dito aqui que não descansará enquanto não resolver este caso? Esse aqui era Boaz, mas isso nos lembra de um resgatador melhor. Cristo, nosso resgatador, que inclusive essa história aqui tem tudo a ver com Jesus, como Eveline falou logo no começo. Essa mulher moabita é uma das chamadas 5 mães de Jesus. Sabia que Jesus, na sua genealogia, tem 5 mulheres relatadas ali. E todas as 5, nenhuma era daquelas mulheres assim, sabe? A crentinha que nasceu na igreja. Não. Todas eram Tamar, que se vestiu de prostituta para se deitar com seu sogro. Você vê Raabe, que era uma prostituta, não só se vestia, mas era uma prostituta pagã. Você vê Batseba, que adulterou com Davi. Dentre essas mulheres, você vê Ruth, uma moabita, que seguiu um plano aqui bem feio da sua sogra, mas que Deus transformou isso em bem. Deus não chama o mal de bem, mas no final, Deus faz muitas vezes com que as nossas ruindades, as nossas malícias, a nossa forma errada de nos guiar, muitas vezes pela sua bondade, no final Ele transforma em bem. Ele é aquele que não descansa enquanto Ele não resolve a nossa situação. Ele não descansa enquanto Ele não dá descanso a você. E aqui Noemi fala para sua nora, né? Espera, minha filha. Agora, pela primeira vez, ela parece que fala uma coisa certa, sabe? Espera. E aí, Deus fala para nós também, espera um pouco. Vamos esperar e vamos ver como é que vai se guiar a situação. E esse esperar aqui não é esperar sem fazer nada, não. Ruth trabalhou, Ruth se esforçou. Mas ela tinha que esperar no Senhor. E é uma coisa que a gente tem que aprender a esperar. A gente teve Dia dos Namorados agora, que é um dia que eu sei terrível para quem é solteiro, né? Hashtag vidas solteiras importam, não é? E aí você vê as pessoas que estão solteiras mal, muitas vezes, nesse dia. Como disse aqui, Ruth para Noemi, espera, minha filha. E aí, de fato, Ruth e Noemi esperaram. E Deus transformou aquilo ali em bênção. A gente vai ver como é que isso se tornou uma bênção no capítulo 4, semana que vem. Você não pode perder. Mas até lá, você precisa sair daqui com a convicção da bondade de Deus. De quantas vezes Deus na vida, as besteiras que você fez e consertou. Você tem que sair daqui com um coração grato a Deus por isso. Tem que sair daqui com um coração cheio de esperança para poder esperar em Deus, sabendo que Ele é o seu resgatador e que Ele não descansará até que Ele resolva a sua situação, até que Ele resolva a situação desse mundo. Paulo fala em Filipenses 1:6 que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você pode esperar em Deus. Você pode confiar em Deus. É Ele que é seu descanso. Ele dá descanso ao cansado. Se você se sente cansado, se você se sente, sabe, já cheio, eu não consigo mais. É esse o momento em que Ele se mostra como um resgatador. Ele estende sua capa sobre você, te dá proteção, te dá abrigo.
mesmo colocando em risco a sua reputação, ele veio a esse mundo, perdeu a reputação dele, para que você e eu tivéssemos a reputação de filhos e filhas de Deus. Que ele nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar? Santo Deus, muito obrigada, ó Pai, por tua imensa bondade, Senhor. Nós não somos capazes de entender a tua tão grande bondade. Não somos capazes, ó Pai, de às vezes enxergar o quanto o Senhor é bom. Como Noemi, que estava ali amarga, sem enxergar a tua bondade. Nos ajuda, Pai, a sairmos de nossa amargura, a olharmos através de nossos erros o quanto o Senhor é bom conosco. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor perdoe nossos erros, nossos pecados, nossas muitas iniquidades, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que Cristo, o nosso resgatador, esteja com cada um aqui, dando convicção, ó Pai, dos nossos pecados, que nós precisamos nos arrepender, precisamos confessar, e nós podemos, ó Pai, acima de tudo, descansar. Descansar no Teu perdão, na Tua misericórdia, no Teu amor. Nos ajuda, Pai, a não pensar nos meios, mas nos ajuda, Senhor, a olharmos os fins que o Senhor dá, as besteiras que a gente faz tantas vezes, e o quanto o Senhor usa de misericórdia, de amor, de proteção para cada um de nós. Perdoa, Pai, quantas vezes nós nos guiamos de maneira que não agrada a Ti, mas o Senhor, apesar disso, nos amou. O Senhor enviou o Teu Filho para que assim nós pudéssemos ter descanso para a nossa vida cansada, nossa vida, ó Pai, de pecado. Te pedimos, ó Pai, dá descanso a cada um aqui. Te pedimos, ó Pai, nos leva para nossas casas com a certeza do Teu amor e da Tua bondade, que estão expressas claramente no Teu Filho amado, Cristo Jesus, que o Senhor entregou a cada um de nós. Te pedimos essas coisas em nome dEle. Amém.